Glória a Deus. Bom dia, queridos. Tudo na paz aí, na bênção? Deus é bom comigo, hein? Se fosse final do Brasil hoje, muita gente não estaria aqui para me ouvir hoje. Deus é bom comigo. Se fosse a final, você estaria aqui às 8 da manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra nesta manhã que um dia impactou a minha vida. E eu gostaria acho que chegou o tempo de eu compartilhar essa palavra com vocês. É uma palavra relativamente simples, mas é uma palavra que realmente mudou a minha vida quando eu tive essa revelação. Eu entendo que há um tempo de confirmação do chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? O nosso apóstolo voltou com todo gás, amém? Mas nós precisamos estar também com todos os gás, amém? Não é só ele, nós também. Temos que estar juntos, amém, apóstolo? Temos que estar entendendo o chamado de Deus para as nossas vidas. Qual é a tua reação quando Deus te chama? Qual que é a tua posição? Qual que é a tua reação? Qual que é o posicionamento que você toma quando Deus te chama? Eu gostaria de ler um texto, talvez um dos textos mais pregados da Bíblia. Mas eu vou ler também, hoje nós vamos pregar mais uma vez sobre esse texto. Que está lá em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, que é o chamado de Gideão. E aí depois vocês vão entender por que eu vou começar essa ministração falando sobre o chamado de Gideão. Amém? Então, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, vamos ler esse texto de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Eu vou ler aqui para a gente ler todo mundo junto. Até o 16, tá bom, Vlad? Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Abiesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Espera aí. Vamos começar a entender esse contexto. A cidade estava sendo saqueada. A Bíblia diz assim, que todas as vezes que eles semeavam, quando eles fossem colher alguma coisa, os midianitas subiam e não deixavam ele colher nada. Então pensa, você trabalhar, você semear, você cuidar da terra, você fazer tudo, e quando chegar o tempo de colher, vem alguém e toma a tua colheita. Então imagina como estava a autoestima deste povo nesse momento. Imagina como eles estavam. Eles estavam, primeiro, cansados, porque eles trabalhavam e não conseguiam ver o fruto do trabalho deles. Não é? Isso é uma coisa terrível, né? Eu estava conversando com um amigo meu esse final de semana. Ele tem uma padaria lá em Santo André. E ele estava falando para mim que ele trabalha todo dia, das 5 horas da manhã às 11 horas da noite, para empatar, para não ganhar nada. Falei, não dá, né? Você acordar todo dia 4 horas da manhã, depois vai dormir todo dia 1 hora da manhã, fica o dia inteiro trabalhando, de segunda a segunda, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Aí eu falei para ele assim, me lembrou de algo que eu vou ministrar na igreja esse final de semana. Você trabalha e não vê nenhum resultado. Então, para você entender esse contexto de como que estava o povo nessa época. Oh, meu Deus. E aí, então, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Isso todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade, que o trigo não se malha no lagar, né? Todo mundo já sabe disso. Que o lagar é um buraco onde se pisa uva. O trigo, ele é malhado na eira, naquele terrenão plano assim, né? Que eles ficavam malhando.
Então ele estava fazendo o quê? Por que a Bíblia diz? Ele estava malhando o trigo no lagar para esconder. Por quê? Porque ele sabia que os midianitas estavam vindo e que se os midianitas vissem ele malhando o trigo, iam tomar todo o trigo dele. Tá bom? Deu para entender esse contexto que Gideão estava? Como é que estava a autoestima daquele povo naquele contexto? Amém? Vamos continuar. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. O Senhor é contigo. Em algumas versões diz assim: o Senhor é contigo, varão valente. Não é isso que diz algumas versões? Então vamos agora entender o contexto do meu chamado e do teu chamado. Normalmente, quando nós somos chamados por Deus, nós não temos ainda uma revelação, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês, que eu tive essa revelação de Deus. Nós não temos a revelação, então nós estamos com a autoestima baixa, a gente se olha no espelho e julga que nós não somos nada, nem ninguém, não temos capacidade para fazer nada, e aí Deus vem e nos chama. E Deus olha para mim e para você exatamente da forma como Ele apareceu para Gideão e te chama de valente, homem valente. Mas qual era a condição imediata de Gideão naquele momento? Ele estava mais para homem valente ou estava mais para um homem desesperado, com medo, querendo salvar alguma coisa para a família dele? O que vocês acham? Ele estava com medo, tentando salvar alguma coisa, mas vem o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, vem para ele e diz assim: varão valente. O que ele responde? Continue. Gideão lhe respondeu. Essa entonação é por minha conta, tá? Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. E onde estão todas as suas maravilhas? Os nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Ó céus, ó vida, ó dor, ó azar. Essa foi a resposta de Gideão para um chamado de Deus. Aí você vai falar assim, se você for analisar aos olhos humanos, no contexto, tudo que eu te preparei aqui, você vai falar assim: o Gideão está certo, cara. Ele está lascado. Ele não tem nada para dar. Quem é ele? Vamos continuar no verso 14. Virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão do Midian. Porventura, não te enviei eu? Vai nessa tua força. Aí Gideão diz assim: mas que força? Eu estou mais fraquinho que coice de porco. Mais fraquinho que choque de pilha. Que força que eu tenho? Continua no 15. Aí replicou Gideão: ó céus, ai meu Senhor, como é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a família mais pobrezinha de Marré de Manassés. E eu, o menor da casa do meu pai. Então, olha, gente, como estava a autoestima desse cara. Ele estava quebrado, ele estava arrebentado. Eu acho que quando o anjo falou assim, homem valente, ele olhou para cima e disse assim: eu? Tem mais alguém aqui dentro desse buraco que eu não estou vendo? Será que esse anjo não está meio vesgo, está falando comigo, está olhando para o outro lado? Continua. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como a um só homem. E aí, para a gente não ter que ler todo esse contexto, vocês sabem o que Gideão fez quando ele decidiu se entregar nas mãos do Senhor.
Mas não foi fácil. Ele pediu prova. Molha a lãzinha, seca a lãzinha, e faz isso, e faz aquilo. Né? Às vezes a gente chega para Deus, Deus dá um chamado, a gente fica fazendo aquele monte de prova. Ah, não, Deus, se é o Senhor mesmo, fala com a minha mulher, fala com o meu filho, fala com não sei quem lá, e vai indo, e faz prova disso, e seca a lãzinha, molha a lãzinha, e faz isso. Não é? Se Deus fala para você assim, você vai ganhar na Mega Sena, você vai correndo, você não pede prova nenhuma, você não pede lãzinha para secar, para ir para lá e para cá. Oh, Deus é comigo e vai lá, vou ganhar na Mega Sena. Mas quando Deus te chama, o que você faz? Não, espera aí, vamos analisar, vou ver as possibilidades, Deus vai confirmar, vai falar comigo, vai mandar um anjo do cartório do céu, com uma procuração assinada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, reconhecido firma no cartório do céu. Alô? Não é isso? Querido, a imagem que Deus tem de mim e de você é diferente daquela imagem que você olha no espelho. Amém? Deus, Ele enxerga dentro de mim e de você um potencial, porque Ele sabe o final, meu amigo, minha amiga, minha querida, minha irmã. Ele sabe o final. Então Ele sabe o que nós, apesar de nós podemos fazer, porque Ele já sabe. Eu gosto muito de uma coisa que a Jane sempre fala, eu acho muito 10 isso, Jane. Ela diz assim, quando eu vou pregar, eu oro para Deus, para Ele me revelar o que eu já preguei amanhã. Porque Ele sabe. Não é simples assim? Ué, eu já sei, eu estou nesse mesmo manto, viu, Jane? Estou orando assim, fala, Deus, me fala o que eu preguei. Ajuda aí. Né? Porque Ele já sabe o final. Então Deus sabe o meu potencial e o teu potencial. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses 1, 26 e 27. Isso aqui é meu? Alguém já deu uma bicada aqui? Não? Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos. Diga assim comigo, mistério oculto. Aleluia. Esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Quem é santo do Senhor aí? Levanta a mão. O mistério que ninguém sabe foi revelado para mim e para você. Que mistério é esse? Verso 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. O mistério é Cristo em nós, Cristo em mim. Diga assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Ah, querido, se Gideão tivesse essa revelação, se Gideão tivesse essa revelação que nós já temos, quando o anjo chegasse para ele e falasse assim, homem valente, ele disse, sou eu mesmo, eis-me aqui, eu sou valente, sabe por quê? Cristo está em mim, aleluia, Cristo está em mim, porque Ele está em mim agora, eu sou valente. Quando a gente não entende essa revelação, parece que é simples, mas muita gente ainda não entendeu. Muita gente ainda está vivendo uma vida de gentil. Muita gente ainda está vivendo uma vida daqueles que não receberam a revelação. Que o potencial para que você possa fazer tudo na sua vida não está mais fora de você, mas está dentro de você. Amém? Eu não sei quantos de vocês já cometeram esse equívoco. Eu já cometi esse equívoco. Eu achei que Deus tinha um monte de amor para dar. Deus não tem amor para dar, Deus é amor.
Ele é o amor. Ele não tem amor para dar para nós. Ele é o amor. E onde Ele está? Ele está aqui dentro de mim. Então o amor de Deus está dentro de mim. Amém? E a gente não entende isso. Às vezes eu chego, você ora e diz assim: Deus, me ensina a perdoar. Como que vai ensinar a perdoar se Ele é o perdão e o perdão está dentro de você? Você tem que entender essa revelação. O perdão está aqui. Eu não preciso mais que Deus derrame o perdão dEle sobre a minha vida para que eu possa perdoar as pessoas, porque Ele é o perdão, Ele é o amor e Ele está dentro de mim. Eu não sei você, mas quanto mais eu tenho essa revelação, mais eu sei que eu não sou nada e mais eu sei que Deus é tudo. Mais eu me aproximo de Deus, eu coloco a boca no chão, no pó, porque eu não sou nada e Deus é tudo. Mas ao mesmo tempo, por causa desse potencial agora que está dentro de mim, eu sei que eu posso fazer qualquer coisa que Deus me chamar para fazer, porque Ele que faz todas as coisas, porque o potencial está agora dentro de mim. Amém? Vou contar uma historinha que um pastor amigo meu me contou, eu ouvi esses dias. Uma historinha bem bacana, de 2 jumentinhos. 2 jumentinhos conversando, lá na época de Jesus, em Jerusalém. No dia seguinte que Jesus entrou, e as pessoas jogavam os ramos, as folhas no chão, e aclamavam o nome de Jesus. Aí um jumentinho olhou para o outro e falou assim: ontem foi meu dia de glória. Você não tem ideia? Eu andei na cidade de Jerusalém, e o povo vibrava, o povo olhava para mim e gritava. O povo ficava desesperado, eles nem sabiam o meu nome, mas me chamava de Hosana. Onde eu passava, eu falava: Hosana, Hosana, Hosana. E jogavam coisas, folhas em cima de mim. Você não tem ideia, você não sabe o que é isso, cara. Aí o cara falou: pô, mas eu nunca passei por uma dessa. Falou: pois é, cara, eu sou. Você não sabe o que aconteceu. Aí ele falou assim, o outro jumentinho falou: pô, mas me leva junto então, porque eu quero ter esse dia de glória junto com você, né? Ele falou: tá bom, mas você não vai se importar, porque assim, pelo jeito, eu é que sou o cara. Talvez você não vai receber nenhum desses méritos aí. Você está disposto a andar comigo? Vamos. Aí foram os 2 jumentinhos, e ele fez o mesmo caminho que ele tinha feito no dia anterior. Só que não tinha mais ninguém na rua. Ninguém gritava mais Hosana, o nome dele. E passou, e aí ele ficou triste também. E chegou para o outro jumentinho e falou: mas não sei, não entendi nada. Ontem eu era o cara. Ontem eu era aclamado por toda a multidão. E hoje ninguém deu atenção para mim. Aí o outro jumentinho falou: mas deve ter acontecido alguma coisa, relembra aí o que aconteceu. Ah, eu estava lá paradinho, né? Aí veio um homem e montou em cima de mim. Então deve ter sido para ele. Deve ter sido para aquele homem. Aí o outro jumentinho falou assim: tá vendo? Quando você está com ele, você é aclamado, você é o cara. Agora, quando você está sozinho, você é só um jumento. Você não passa de um jumento. Alô? Não é boa a historinha? Não, não vai falar para o teu vizinho. Espera aí, não fala não, deixa para lá. Amém? O potencial está dentro de nós. Deus nos capacita e nos chama para fazer a obra dele. Amém? Queridos, nós temos que entender e chamar isso que está dentro de nós, agora a existência da nossa vida. E a gente só vai conseguir fazer isso por fé. Ou você crê nessa revelação, ou você não crê nessa revelação. Ou você crê nessa revelação que, de fato, o próprio Deus, que a Bíblia diz,
Quem conhece, né, os mistérios e os segredos de Deus, senão o Espírito dele? Quem conhece os segredos do homem, senão o Espírito do homem? E o Espírito do próprio Deus, agora ele vem morar dentro de mim e dentro de você. Isso nos torna uma pessoa especial. Nós somos um vaso de barro. Cara, mas um vaso de barro cheio de ouro, fala aí que vaso especial que ele se tornou. Sim ou não? Um vaso de barro, quando ele está cheio de ouro, ele se tornou um vaso especial. Então agora eu te pergunto, qual é o limite para o teu chamado? O que pode impedir o teu chamado? O que pode impedir você fluir o propósito de Deus para a tua vida? Há sempre duas formas de a gente enxergar a vida, sim ou não? Você pode estar num prédio de, sei lá, 60 andares de altura. Se você encostar no chão e olhar para cima, é capaz de você cair de costa, dá até vertigem de você olhar para um negócio tão alto lá em cima. Esse é um ponto de vista que você pode olhar as situações. Se você se afastar um pouquinho desse prédio, você já vai conseguir enxergar melhor. Dá até para fazer uma selfie já, amém ou não? Agora, se você pegar um helicóptero e andar por cima desse prédio, e se você pegar um avião, o teu ângulo de visão começa a mudar, sim ou não? Então, a oração que nós temos que ter em toda e qualquer situação é para que Deus nos translade do momento da dificuldade que nós temos, porque no momento da dificuldade, nós estamos que nem aqueles espias que foram espiar a terra, e a terra era boa, sim ou não? Tinha uva grande lá ou não tinha? Que tamanho que era o cacho? Precisava de 2 para carregar uva. Hein, Rô? Isso aí eu acho que eu não detonava, né? Eu como um cacho de uva toda noite. Eu como um cacho de uva toda noite. A Rosana fala, ela que me abastece. Eu precisava de um desse daí, né? Sim ou não? Precisava de um desse. Aí eles foram lá, e qual foi a visão que eles tiveram da situação? Dos 12, 10 voltaram dizendo, até que é boa a terra, né? Mas tem uns gigantes lá. Aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Aí eu te pergunto, será que é aos olhos deles? Ou é aos nossos olhos que a gente se torna gafanhoto, perto da dificuldade do problema? Hã? Sim ou não? Então, eu aprendi uma oração. Senhor, me translada do problema para uma visão superior. Então, quando você está no meio do problema, você não consegue enxergar essa revelação de Deus, de fato, de quem você é. De fato, quem é que está dentro de você. De fato, quem é que te capacita. De fato, quem é que te faz andar e fazer coisas sem limites. Sem limites. Mas quando você está no meio do problema, no meio da situação, o que você vê? Nada, só problema. Então eu digo, Senhor, me traslada. Eu quero enxergar essa situação de um outro ângulo. E aí o Senhor faz isso, e eu começo a enxergar de um outro ângulo. Eu começo a olhar para aquela situação que parecia que não tinha jeito, que parecia que era o fim, que parecia que não ia dar em nada. Agora eu consigo enxergar de um outro ângulo, de um outro foco, de um outro ponto de vista, e eu começo agora não mais enxergar aquele problema como algo micro, como algo pessoal, como algo que envolve só a mim, mas eu começo a enxergar aquilo como algo macro, como Deus movendo coisas. Amém? A gente tem uma tendência de achar que Deus persegue a gente. Que a gente passa por dificuldade, porque há um complô no céu contra nós,
para que a gente passe por essa dificuldade. E aí quando você é transladado, é arrancado dessa situação, você olha e você vê que você é mais um naquilo que Deus está fazendo. É como se você estivesse num jogo de xadrez, pensando na próxima jogada, e Deus já te deu o checkmate. Amém? Deus já sabe até a última peça, a última pedra que vai ser movida. Sim ou não? E você está achando que Deus está lá fazendo tudo por tua causa. Há um potencial dentro de mim e de você. E esse potencial, ele tem que ser explorado, sabe como? Pela fé. É pela fé. Você pode ver que os homens que fazem coisas grandes, você acha que homens que fazem coisas grandes não tem problema, como Gideão teve? Não teve que estar num buraco escondido alguma vez na vida? Mas quando a gente tem, pela fé, a gente chama à existência aquele potencial que está dentro de mim e de você, para a solução de problemas, para abençoar vidas. Nós somos chamados para abençoar vidas. Nós não fomos chamados para dar trabalho para os outros. Ninguém aqui foi chamado para dar trabalho para os outros. Eu já dei trabalho para os outros, amém? Pronto. Mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para abençoar a vida dos outros. Você pode até dar trabalho para os outros algum tempo, mas chega, está na hora de sair disso, está na hora de sair dessa mesmice, está na hora de reconhecer o potencial que está dentro de você. Para com isso. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo fazer, eu não consigo orar, eu não consigo isso, eu não consigo. Consegue, você está ainda na revelação dos gentios. Ainda não recebeu a revelação dos justos, que o próprio Deus está dentro de mim e de você, a revelação está dentro de você, o amor está dentro de você. É tremendo isso. Muda a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ficar dependendo dos outros. Temos que chegar parar de ser crente 6 horas, né? Não é o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não dá, a gente precisa de oração, todo mundo precisa, gente. Não é isso que eu estou falando. É bom a gente orar pelos outros, é bom a gente orar pelos outros. Mas tem gente que não pode fazer uma fila lá com a cabecinha já. Quer pôr a cabecinha embaixo da mão de alguém. Está aqui, ó, bate no teu peito aí. Está aqui, gente. Está aqui dentro. Aqui que está o poder, power, fire, fogo, poder, está dentro de mim e de você. Não é tremendo isso? Eu não preciso de mais nada, só dele dentro de mim. Não estou desprezando os princípios que Deus coloca, né? Como a gente deve congregar, a gente deve submeter à autoridade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu não preciso de ninguém que venha para que eu possa cumprir o meu chamado e o meu propósito. Porque o que eu preciso está dentro de mim. A gente precisa aprender isso e buscar lá. É buscar lá. E se ainda não está dentro de você, você reflete. Você, de fato, entregou a vida para Jesus, para que Ele possa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Porque muitas vezes a gente quer que Jesus seja o meu Salvador, mas eu não quero me submeter ao senhorio dEle. Eu quero saber só o que Ele pode me dar, eu não quero saber o que eu tenho que fazer por Ele. O Evangelho é o Evangelho do servir. Para isso que Deus nos capacita. Para que Ele nos capacitaria se não fosse para servir? Para que Ele viria morar dentro de nós, se não fosse para a gente fazer alguma coisa para os outros? É egoísmo demais, né? Eu ter Deus dentro de mim, para eu ficar na minha casa, Ele cuidando de mim, fazendo tudo para mim. E a gente vive até hoje numa sociedade meio paternalista, né? Que a gente espera que o governo faça alguma coisa,
que o governo dê alguma coisa de bom para mim, que o governo faça isso, que alguém faça aquilo outro, né? Como um paternalismo. E a gente, de fato, não assume as nossas responsabilidades, nem mesmo na sociedade, do papel que nós exercemos, que nós podemos fazer diferença, aonde quer que a gente esteja. Eu vi um vídeo ontem, eu não sei direito onde que é, mas é um campo de guerra e uns soldados americanos batizando os caras na caçamba do trator. Não sei quantos viram esse vídeo. O cara pegou a caçamba do trator assim, colocou um plástico, encheu d'água, e sei lá se eles estavam no Iraque, Afeganistão, não sei onde eles estavam no campo. E lá o soldado orando e abençoando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tchuf, lá no campo de guerra. Poderia dizer, não, aqui não é lugar para pregar a palavra, não é? Mas o poder, o power que está dentro de mim, de você, é para te motivar a saber que não tem limites para aquilo que Deus pode fazer. Vou repetir, não tem limites para aquilo que Deus pode fazer comigo e com você. Não tem limites aquilo que Deus pode fazer com um homem cheio do Espírito Santo. Não tem. Imagina, em vez de 100, imagina 1000, imagina 1 milhão, cheios do Espírito Santo. Gente, mas não tem conversa, não tem país, não tem governo, não tem esquerda, nem direita, nem centro, que possa atrapalhar o plano e o projeto de Deus. Mas não tem possibilidade. Só que, querido, é o seguinte, Deus conta comigo e com você. Deus nos prepara. Deus nos capacita. E Ele espera de nós que a gente faça. O que é que vem na tua mão para fazer? Faça. Mas não faça como se fosse para homens. Não faça para os outros olharem. Não faça para que você seja aclamado como o cara bom, né? Porque se você for aclamado como o cara bom, eu vou ser obrigado a te chamar de jumentinho. Não é? Eu não quero chamar você de jumentinho. Então, você vai fazer aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, e pronto. E aonde você estiver, você vai saber que aqui, ó, que está o negócio, gente. Essa é a revelação. Está aqui, ó. A gente tem que aprender a buscar, a tirar, a colocar em prática isso na nossa vida. Amém? Você recebeu a palavra? Era isso que eu tinha para ministrar hoje de manhã. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria orar com você. Para que essa revelação, que os gentios não têm ela, o mundo não tem ela, mas os santos têm. E que você saia daqui crendo nisso que foi ministrado. Que você saia daqui nessa manhã crendo que há um poder fora do comum, um poder equivalente a 1 milhão de bomba atômica dentro de ti. Que nada pode conter isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, o Senhor é bom. A tua palavra é viva, eficaz. A tua palavra é tremenda, é maravilhosa, é cortante. A tua palavra nos instrui, nos exorta. A tua palavra nos revela, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, junto com meus irmãos aqui, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que a gente saia daqui com essa revelação, mas que isso se torne uma palavra rema dentro de nós, de que não importa, Pai, a situação que a gente esteja passando,
Não importa as dificuldades que a gente possa estar vislumbrando com os nossos olhos naturais e os nossos olhos carnais. O Senhor nos coloca acima de todas essas coisas. Porque esta revelação, Senhor, são para os seus santos, são para aqueles que creem, são para aqueles que te conhecem, são para aqueles que têm uma vida contigo, são para aqueles que querem, Senhor, de fato, que o senhorio do Senhor se estabeleça em suas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu clamo, Senhor, a começar da minha vida e da vida de todos os meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã, Senhor, que não saiam daqui, Senhor, sem esse entendimento, que não saiam daqui sem esta revelação do potencial que o Senhor mesmo coloca dentro de nós, e que não depende daquilo que a gente faz, mas sim daquilo que a gente se torna. Não depende, Senhor, das nossas habilidades naturais, do nosso nível cultural, não depende, Senhor, mas depende do Senhor, Cristo em nós. Esta é a revelação. Cristo em nós nos torna capazes, Senhor, de cumprir o chamamento do Senhor para esses dias. Pai, que o teu reino e a tua justiça seja estabelecida através de homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, sem medo de limitações humanas, mas com a revelação de que o Senhor é tudo em nós e de que nós não somos nada sem o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que todas as dificuldades que têm cercado as nossas vidas, dificuldades emocionais, dificuldades de perdoar, dificuldades de, enfim, de qualquer outra coisa, que o teu poder se manifeste em nós nesta manhã, Senhor, e a gente saia por essa porta aqui de uma forma diferente, e a gente saia por essa porta aqui, Senhor, entendendo o chamamento do Senhor, que nós somos chamados para cumprir um propósito eterno, um propósito do teu coração, um propósito que o Senhor colocou sobre nós, sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos chamado para sermos dispenseiros fiéis. O Senhor tem colocado preciosidades dentro de nós, e a gente não tem entendido isso, tem enterrado isso, não tem entendido isso e tem buscado coisas que o Senhor já nos deu. Quantas vezes, Senhor, a gente clama para o Senhor derramar mais amor, sendo que o amor, que o próprio Senhor é o amor, está dentro de nós, e a gente não consegue amar os outros, porque ainda não entendemos pela fé esta revelação, que o Senhor é o amor e que o Senhor está dentro de nós. Não nos deixe sair daqui essa manhã, Senhor, sem que não só a nossa mente, não só o nosso coração, mas o nosso espírito seja selado, marcado profundamente com a tua palavra e com a tua revelação. Que a gente saia daqui entendendo o chamado do Senhor, que a gente saia daqui entendendo que o Senhor conta com cada um de nós aqui para cumprir o teu propósito, e que todos nós aqui, sem exceção, não somos capacitados por nós mesmos, mas pelo poder do Senhor em nós, podemos exercer qualquer chamado que o Senhor derramar na nossa vida. Aleluia. Oh Deus, não deixe essa semente ser roubada, Deus. Não deixe essa palavra ser roubada, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo para os meus irmãos, para a minha vida, para que em nome de Jesus nenhuma semente seja roubada, que as aves do céu não venham tomar essa palavra, essa revelação lançada nessa manhã, e que ela venha, Senhor, produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de atitude. Senhor, nós queremos sair daqui diferentes. Se a gente não conseguiu perdoar, nós vamos sair daqui perdoando, em nome de Jesus, porque eu não preciso de mais nada além do Senhor para perdoar. Eu não preciso de mais nada além do Senhor para amar. Eu não preciso de mais nada além do Senhor para ministrar a tua palavra.
para levar a salvação a outras vidas. Eu não preciso de mais nada, porque a semente bendita do Senhor está dentro de mim. O teu amor, o Senhor, o teu Espírito está dentro de nós, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos e pedimos perdão, Senhor, por tanta coisa que a gente faz por falta de entendimento, por falta de conhecimento. A gente tem sido transtornado, destruído, porque simplesmente não entendemos coisa simples como essa. Aos santos, o mistério, Cristo em vós. Obrigado, Pai, por tão grande dádiva. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por tão grande revelação. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que seja uma semana, Senhor, de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana de colocar em prática aquilo que foi ministrado aqui, Senhor. E a gente entender que quando o Senhor olha para nós, o chamado do Senhor é: não te mandei eu, vai nessa tua força, varão valente. Vai nessa tua força, varão valente, porque tu destruirás esse exército como se fora um só homem. Somos gratos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, aleluia.